Olá, eu sou a Ana Flávia e sou trabalhadora do Centro Espírita Obreiros do Bem e também frequentadora do curso de Mediunidade, oitava turma. E esse vídeo é um material exatamente para esse curso da mediunidade, e nós usaremos aqui hoje esse material da FEB, preparado pela FEB, esses slides, que é da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, programa 1, módulo 1, e o tema de hoje é o tema 4, Espírito, Matéria e Fluidos. Vamos lá. Quando a gente olha lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte pergunta: os espíritos influem em nosso pensamento e em nossos atos? Muito mais, a resposta, muito mais do que imaginais, pois, frequentemente, são eles que vos dirigem. Muito bem. A partir dessa pergunta, a gente vê a importância de se compreender adequadamente esse assunto: espírito, matéria, fluidos, perispírito, Deus, né? Precisamos compreender adequadamente esse assunto, sabendo quem são os espíritos, como eles agem, para saber estabelecer uma relação elevada, estudantes da mediunidade que somos, né? Vamos lá, mudando de slide. Pensando na matéria, aí no número 2, e desde já a gente fala que o número 2 e o número 3, matéria e fluidos, guardam uma relação total, nós veremos durante esse bate-papo, né? Vamos falar da matéria primeiro. A matéria, ela tem inúmeras formas existentes no plano físico e espiritual. A matéria, a gente, a princípio, né, à primeira vista, a gente pensa na matéria, naquela coisa que fere os nossos sentidos. Mas não, a matéria, ela existe de uma forma quintessenciada, de uma forma sutil, de uma forma que a gente não consegue ver. E tanto essa forma condensada, que a gente consegue perceber, e quanto a matéria de uma forma eterizada, ela tem origem em um fluido. A origem dela vem de um fluido, de um elementar. Ela tem origem em um elemento primordial chamado fluido universal. A gente também pode, ele é também conhecido como fluido primitivo elementar. A gente vai ouvir falar também como matéria cósmica primitiva. A gente vai ouvir também o termo fluido cósmico universal, esse último bem comum. A gente encontra esse termo fluido cósmico universal lá na Gênese. Então, toda matéria, ela tem origem nesse fluido elementar. E nós veremos mais à frente. Pois bem. E aí, os espíritos respondem para Kardec, quando Kardec pergunta se haveria, sim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito, que vem de uma conversa assim, anterior sobre matéria e sobre espírito, lá no Livro dos Espíritos, né? Aí os espíritos respondem, sim, e acima de Deus, e acima de tudo, Deus. Acima de tudo temos Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, Deus. E temos a sua criação, que é espírito,
e matéria. Espírito e matéria são coisas distintas e é muito importante a gente botar atenção nisso. Espírito e matéria são coisas distintas. Deus, Espírito e matéria constituem a Trindade universal. É o princípio, esses três elementos constituem o princípio de tudo que existe. É a Trindade universal. Então, tudo que existe vem desse princípio. Deus como Criador e a criação, Espírito e matéria. Aqui na nossa apostila, no nosso livro, vai falar o seguinte: importa considerar que a individualidade denominada espírito com E maiúsculo representa a humanização do princípio inteligente que na codificação espírita recebe o nome de espírito com E minúsculo. Se a gente for lá na pergunta 22 do Livro dos Espíritos, não, na 23, perdão, tá lá, o que é espírito com E minúsculo? Tá assim, ó, princípio inteligente do universo. Então, agora nós vamos ver sobre o espírito, mas aqui o nosso comentário é sobre a individualidade, né? Considerando que esse princípio inteligente já nasceu e teve o nascimento e a morte da forma nos dois planos. Inclusive, eu vou até ler na íntegra aqui, ó, lá no Evolução em Dois Mundos, fala assim, ó, o princípio inteligente, através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos em que manifesta. Então, vamos lá devagarinho. Espírito, voltando, espírito, né, que é a individualidade, é a individualidade que na forma de princípio inteligente passou por um longo processo evolutivo nos reinos inferiores da natureza. Então, o princípio inteligente, né, Deus e a sua criação, né, a criação tem um princípio espiritual e um princípio material. O princípio espiritual, ou princípio inteligente, né, é o que vai nascer e morrer na forma até atingir a sua individualização e atingir a sua condição humana, e a matéria tendo como fonte o fluido cósmico universal, o fluido universal, enfim. Vamos lá. Então, esse princípio inteligente passou por um longo processo evolutivo nos reinos inferiores da natureza. Quais são? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, e em ambos planos da vida. Quais são? Plano material e plano espiritual. É onde a gente citou aqui, ó, o Evolução em Dois Mundos. Que o princípio inteligente, através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta. Para quê? Para atingir a condição humana, dotada de razão, dotada de livre-arbítrio, quando chega na condição humana, né? Que tem consciência do seu futuro, que tem o conhecimento de Deus, que tem uma inteligência especial e elevada. E para progredir, para continuar nossa caminhada, na sua jornada evolutiva, ascensional, a caminho da angelitude. Muito bem. Então, esses espíritos, eles são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 79, quando Kardec pergunta aos espíritos, visto que há dois elementos gerais do universo,
o elemento inteligente e o elemento material? Vamos voltar lá. Visto que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, olha a pergunta. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Né? Nós não dissemos que tem um princípio? Então, os espíritos são formados desse elemento inteligente, desse princípio inteligente, desse princípio espiritual, né? Os espíritos são formados disso. E a matéria? Toda a matéria, a que a gente consegue conceber, a que a gente consegue ver, a matéria que fere os nossos sentidos, ou a matéria no seu estado etéreo, são formados do elemento material? E olha a resposta. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Os espíritos são seres humanos criados por Deus para habitarem o plano espiritual. O plano espiritual, que é o plano normal, o plano primitivo, o mundo dos espíritos, o mundo das inteligências incorpóreas, que é um termo mais exato do que imaterial. Contudo, a encarnação e as reencarnações sucessivas são impostas aos espíritos para quê, gente? Simples assim, só para progredir, como medida de progresso. E Allan Kardec ainda fala, ele registra. Deus, das respostas dos espíritos, né? Deus lhes impõe a encarnação, aos espíritos, né? Para que eles cheguem à perfeição. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Então, a gente vê a necessidade da experiência no plano material. Não dá para progredir só no plano espiritual. É contrário às leis naturais. E o perispírito, onde que ele entra nessa história? Os espíritos, independentemente do plano onde vivem, eles possuem um veículo de manifestação. Esse veículo de manifestação, ele chama-se perispírito. É o corpo espiritual, é a roupagem do espírito. E dissertando sobre isso, o Kardec fala, o princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Retirado do meio ambiente onde vive o espírito, o corpo espiritual, ou seja, perispírito, corpo espiritual e perispírito são sinônimos. Tem origem aonde? Bom, se o perispírito é uma substância semimaterial, ele tem a origem, vamos lembrar lá, Deus, a criação, os elementos gerais do universo, né? Então, a gente pensa que tem um princípio material e um princípio espiritual, né? O perispírito, que é uma substância semimaterial, ele seria, vamos falar assim, bem grosseiramente falando, ele seria do lado do espírito, do princípio espiritual ou do lado material? A palavra já nos diz, né? Então, o perispírito, ele serve de primeiro envoltório ao espírito, une a alma ao corpo e ele tem origem no fluido cósmico universal, né? Que é o fluido que vai dar origem a toda a matéria, da qual a gente consegue conceber, da qual a gente não consegue, daquela que não fere os nossos sentidos, a matéria etérea, né? E segundo a doutrina espírita, o espírito é um ser imortal. Isto é,
a existência do espírito não tem fim, não tem fim. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. E isso aqui está um conceito muito importante para as questões da mediunidade, né? Porque a gente vê que o espírito não consegue dividir, mas ele consegue se expandir. Então, ali no capítulo 7 do Livro dos Médiuns, me perdoem, eu não recordo o nome do capítulo, mas ali vai falar da bicorporeidade, vai falar da transfiguração, né? Então, a gente vê que o espírito não vai dividir da bicorporeidade, por exemplo, ele não vai dividir, não vai ser a metade, parte do espírito aqui, parte do espírito ali. Por quê? Porque justamente o espírito, ele tem essa capacidade, poderíamos falar assim, de expandir seu pensamento em diversas direções. Não é uma divisão. O espírito é de natureza incorpórea. Lá na questão 82 do Livro dos Espíritos, é interessante essa questão, porque lá fala assim, ó, é correto dizer-se que os espíritos são imateriais? E lá no meio da pergunta, os espíritos respondem, imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. E a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, é tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Ou seja, o espírito é mais adequado falar incorpóreo e não imaterial, porque ele não é o espírito, o elemento inteligente lá, o espírito não é revestido por uma substância semimaterial, ele não tem um corpo perispiritual, que é de origem semimaterial. A matéria não oferece obstáculo. Daí o espírito propriamente dito poder penetrar tudo. Água, terra, fogo, ar. Outra coisa, os espíritos, né, que são seres incorpóreos, os espíritos não se acham no mesmo plano evolutivo. E aqui a gente vai lembrar lá do Livro dos Espíritos, lá no comecinho, daquela escala dos espíritos, né? Que dividem os espíritos. Tem os espíritos da primeira ordem, que são aqueles que atingiram a perfeição. Os espíritos da segunda ordem, que têm preocupação e o desejo do bem. E os espíritos da terceira ordem, que são os imperfeitos, que são caracterizados pela ignorância, desejo do mal e das paixões más. E aqui a gente ainda lembra dessa escala espírita, mas é importante ficar claro que essa classificação, vamos lembrar disso, ela se baseia no grau de adiantamento dos espíritos, nas qualidades, nas imperfeições que ainda tem que despojar, mas ela não tem nada de absoluta, ou seja, é uma classificação didática para que a nossa inteligência, no nível evolutivo que a gente está, para que a nossa inteligência consiga alcançar. E a matéria? Bom, a matéria, para que o espírito possa atuar, ele precisa da matéria. E se a gente for lá na questão 22 do Livro dos Espíritos, na 22A, vai perguntar assim, que definição podeis dar à matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. E em nota fala-se assim, ó,
pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. E nós temos ainda que toda matéria existente no universo, visível e invisível, tem origem no fluido cósmico, foi o que a gente falou lá, né? Isso aí está lá na Gênesis. Então, tudo que a gente possa conceber, imaginar e nem imaginar de matéria, qual que é a origem? Fluido cósmico. E essa matéria cósmica primitiva, esse fluido cósmico, ela é mãe fecunda de todas as coisas. É a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz, está lá na Gênesis isso. André Luiz também fala sobre o fluido cósmico em Evolução em Dois Mundos. Ele fala assim, ó, que o fluido cósmico universal, ele fala que é o plasma divino, hausto do Criador, força nervosa de todos do sábio, e que no fluido cósmico, né, nesse elemento, vibram e vivem constelações, sóis, mundos, seres, como peixes no oceano. É um fluido que penetra tudo, que preenche tudo. São Luís, também, lá no Livro dos Médiuns, na questão 74, ele fala assim, ó, fluido universal, lembrando que são sinônimos, né? É a matéria elementar de todas as coisas. E aí, a gente, né, na nossa concepção usual de matéria, a gente acha que matéria é aquilo que fere os nossos sentidos. No entanto, os espíritos desencarnados, os seres incorpóreos, né? Mesmo não possuindo um corpo físico como nós encarnados, eles estão rodeados por uma matéria e atuam sobre ela através da vontade, porque no mundo espiritual, porque o mundo espiritual, ainda que invisível, possui matéria, como falamos, uma matéria etérea. E aqui agora a gente passa para o nosso último assunto, que é fluido, que são os fluidos, né? Então, a gente vai lá na Gênesis, no capítulo 14, aí a gente vai ver assim, ó. Há um fluido etéreo que enche o espaço, então ele enche todos os espaços vazios e penetra todos os corpos. O fluido universal é o meio sutil em que o universo se equilibra. Vamos pegar na fonte aqui. O fluido universal, o fluido cósmico universal, ele vai apresentar em dois estados distintos. Ele vai apresentar num estado de eterização ou imponderabilidade. O que é imponderabilidade? Que não se pode pesar, não pode ser pesado. Então, esse estado de eterização é considerado estado normal, estado primitivo. É um estado comum no plano espiritual, é o estado de eterização. E tem o fluido cósmico, ele tem o outro estado, que é o estado de materialização ou ponderabilidade, que é o estado que a gente conhece, que é o estado que fere os nossos sentidos, né? Ponderabilidade é o que pode ser pesado. E diz aqui a nosso slide que é, de certo modo, consecutivo ao primeiro e predomina no plano físico. Então, o ponto de partida que a gente pode entender é o de esse ponto de eterização e imponderabilidade. Só que esses fluidos, eles vão constituindo, nesse estado de eterização, o fluido cósmico, que não é uniforme, ele vai sofrendo modificações muito variadas em gênero e muito numerosas, talvez até mais numerosas que as modificações que a gente vê na matéria tangível. E sem deixar de ser etéreo, ele sofre essas modificações,
E essas modificações vão constituindo fluidos distintos. E esses fluidos, eles são dotados de propriedades especiais e dão origem aos fenômenos peculiares do mundo invisível, ou do mundo espiritual, ou do plano espiritual. Então, os fluidos no estado de eterização, ali a gente temos demais, né? Ali nós temos os fenômenos do mundo invisível. E no estado de eterização, aqui, né? Só que entre o estado de eterização e o estado de materialização, nós temos o ponto intermediário, que é onde a transformação do fluido em matéria tangível. E aqui também é outra coisa importante quando a gente for estudar a questão ai, deu branco, pessoal. Dos fenômenos de efeito físico. Desculpa. E quando esses fluidos estão mais próximos da materialidade, ali é a atmosfera espiritual da Terra, nesse ponto intermediário. Ali onde os encarnados e os desencarnados aurem os elementos necessários para a sua existência. E a gente sabe que até o perispírito, né, ele é aurido ali na atmosfera, nos fluidos inerentes ao planeta, né, à existência ali dos seres daquele planeta. Muito bem. Nós vamos detalhar isso depois, né? Mas o importante aqui agora é a gente saber que a ação dos espíritos no mundo corpóreo tem como base a utilização desses fluidos. Então, o que fica aqui, né? Tanto no estado de eterização quanto no estado material, né? No estado de eterização ou material, os espíritos que atuam, né? Eles têm como base a utilização de tais fluidos, o que permite a produção dos fenômenos mediúnicos ostensivos, que a gente vai ver detalhadamente mais para frente. E aí, gente, o importante, né, da gente estudar isso, conhecer tudo, Deus, Espírito, fluidos, esses conceitos, matérias, isso para nós é fundamental para o estudo, para o conhecimento, o desenvolvimento da prática mediúnica. Não é à toa que nesse curso que a FEB preparou, está colocado bem no comecinho, porque ele é essencial. E espírito, matéria, perispírito, o médium, é muito importante o médium entender esses conceitos, porque esses conceitos vão ajudar numa prática segura, vai ajudar numa educação mediúnica, num bom entendimento. E é isso. Pessoal, no nosso encontro, a gente vai tentar detalhar mais um pouquinho. A gente pede desculpas por alguma coisa, principalmente pela parte de tecnologia, que a gente não tem muita habilidade com isso, né? E tudo que a gente falou aqui, a gente pode comentar depois. E espero que todos fiquem bem, fiquem com Deus, Jesus abençoe a todos, que possamos ter um bom curso e durante o curso possamos aprofundar mais os nossos vínculos, né, nossos laços de amizade. Até lá, pessoal, fiquem com Deus.